Cirurgia plástica, será que tem algo a ver com qualidade de vida? Hoje eu trouxe um convidado mais do que especial, um amigo de vida, né, Léo? Dr. Leonardo Câmara. Falo Léo porque a gente se conhece há muitos anos. E trouxe ele aqui para vocês hoje para falar um pouquinho sobre esse tema, cirurgia plástica e qualidade de vida, porque na minha opinião isso tem tudo a ver. Obrigada por estar aqui hoje, Léo. Leonardo Câmara. A gente tem tantos anos de amizade que acaba esquecendo e chamando pelo apelido. Mas muito obrigada por estar aqui. Eu fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, falasse um pouquinho por que você foi para esse lado da medicina, que é a cirurgia plástica. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Larissa, pelo convite. A anos de amizade e parceira nossa também, né? A profissão dela tem tudo a ver com a cirurgia plástica. E o tema também, né? A parte nutricional, qualidade de vida tem tudo a ver com a cirurgia plástica. Então, essa ideia, ela começou lá na faculdade. Para vocês terem uma noção, a formação da cirurgia plástica ela é longa. Hoje ela aumentou ainda mais um ano, né? Porque depois que você termina a graduação, são 6 anos, você vai fazer um pré-requisito que é cirurgia geral, né? Bem puxado também, mas é obrigatório. E antes eram 2 anos e agora são 3. Né? Então, mais 3 de cirurgia plástica. Então, pelo menos aí 12 anos hoje de formação. Se você quiser fazer ainda um fellow, que é uma subespecialidade na plástica, tem muita gente que faz, vai lá fazer reconstrução de mama, como que eu fiz também, são 13. Como o meu ano era ainda 2 anos, eu fiz 12 anos de formação, então fiz mais uma outra faculdade só de residência. E começou essa ideia, eu sempre gostei da parte cirúrgica, desde o 2º ano da faculdade eu já ia para o centro cirúrgico na parte de ginecologia, que permitia a gente fazer estágio. E fui me encantando, só que eu era muito, vamos dizer assim, detalhista, metódico, sagitariano. Então, e via, né, que a gente podia, dentro da ginecologia, melhorar também aquilo lá. E fui fazer um estágio no meu 4º ano, cirurgia plástica aqui em Dourados. Minha formação foi em Campo Grande, depois a minha graduação. Depois eu fiz ainda em Campo Grande a cirurgia geral e fui fazer cirurgia plástica em Campinas. Mas até lá eu fiz esse estágio, aí eu me encantei pela cirurgia plástica mesmo e fui decidido para fazer a prova de residência para cirurgia geral e depois fui para a cirurgia plástica. A jornada foi difícil também, né? Depois de 3 anos que eu terminei cirurgia geral, era super concorrido, e a gente foi buscar a cirurgia plástica, porque eu achava que era uma forma a cirurgia plástica ela tem o lado muito maior da reparação do que da cirurgia estética em si. Eu sempre falo para os pacientes que me procuram, a gente vai primeiro reparar a sua autoestima, né, para depois te trazer um resultado estético, até porque no começo você vai vendo a evolução aos poucos, e sempre você quer reparar, a nossa finalidade é essa. E com cunho estético, claro. Você tem um cartão postal ali, né, que você quer deixar bonito, então você se preocupa com isso também. Isso que me trouxe a cirurgia plástica. Então, você já deixou bem claro que ela tem total a ver com qualidade de vida. Não tem como a gente tirar, né, disso, porque realmente se a gente fala de autoestima, a gente está trazendo a questão da qualidade de vida. Com certeza. E eu também falo na minha primeira consulta para os nossos pacientes, que a gente vai entregar um resultado de mais ou menos 60%, vamos dizer, de técnica, né? Que os outros 40% depende muito do comportamento do paciente. Então depende de uma parte genética, depende da parte do comportamento no pós-operatório e tem uma parte que é a composição corporal, que é essa que a gente pode estar trabalhando junto com o paciente, né? Então, um paciente que faz atividade física, um paciente que tem hábitos de vida mais saudáveis, com certeza ele vai estar com as suas vitaminas mais em dia, e aquilo vai ajudar, né, na sua cicatrização, na sua volta para o trabalho, a sua recuperação mais rápida e um resultado mais satisfatório, complementando, vamos dizer, aí, uns quase 100% no resultado aí da cirurgia plástica. E a pessoa que ela vai, quando você vai liberando a paciente para ela voltar à sua rotina, ela vai cada dia mais se amando, aquele paciente, porque ela vai vendo o resultado que depende dela também, ou dele, né, no caso o paciente for operar com a gente ali. Ah, legal. Então, conta pra gente quais são as principais situações onde a cirurgia plástica é recomendada, porque a gente sabe que não é para todo mundo,
né? Porque depende dessa questão genética, depende muito, né, de tudo que você já falou, mas quais são as principais queixas das mulheres ou homens, que eu acredito que a maioria seja mulheres, né, do seu público, mas qual a principal queixa delas ou deles quando te procuram? Olha, eu tenho isso que me incomoda. Qual a maior dor desses pacientes? A primeira coisa que a gente analisa, né, claro, né, eu deixo o paciente contar a história dela ou dele para a gente entender a dor daquele paciente. Muitas vezes ela vai com o marido, às vezes que para ele, o amor que ele sente pelaquela pessoa, ele não enxerga a dor que ela tem. E só depois daquela transformação que ele vê, né, que aquilo trouxe de bem-estar para a esposa ou para o esposo. Alinhado a essa questão daquela dor que ela tem, a gente tem que avaliar muito bem se ela está fazendo ou ele está fazendo aquela cirurgia para resolver o problema dela, né, vamos dizer, a dor dela, né, aquilo vai valorizar a autoestima dela e não para outra pessoa. Isso é muito legal. importante, né? Também alinhar o bem-estar mental, físico, isso é importante, porque isso também a gente fala na primeira consulta, porque você tem que preparar o paciente para usar uma malha durante um bom tempo. A gente vive numa cidade que é quente, né? Vai depender das pessoas, então não são só flores no começo. Sim. Né? Então vem aquela tempestade dos primeiros dias que eu falo para vir a bonança a longo tempo. E então você preparar você ter um pré-operatório, que eu falo que ele é muito mais importante que o pós, né? O paciente consegue ter uma recuperação melhor. As principais queixas, né, que elas trazem, como eu trabalho com uma faixa etária, um público de 20 a mais ou menos 50 anos de idade, que vai desde uma mama pequena que ela gostaria de aumentar até a maioria dos pacientes que me procuram hoje que já são mães, né, que o meu público é feminino. Então elas se queixam muito do que ficou pós-gestação. Então ela passou pelo período... né? Amamentou, então a mama ficou flácida. Então o que ela me fala, eu tinha uma mama bonita, hoje a minha mama ela cedeu, hoje a minha mama ficou diferente da outra, eu gostaria de levantar minha mama, eu gostaria de dar uma projeção para minha mama. Né? A então, pochetinha, acredito que deva ser uma das queixas gigantescas dentro do Exatamente. consultório. A gente começa com a análise, né, vai segmentando o corpo e chegando na parte corporal, doutor, minha pochete, né? Sentei ali, não quero mais ver dobrar isso aqui, e aquela gordurinha aqui, doutor, no flanco aqui, né, naquela do lado aqui, olha, me atrapalha nas costas. Então a gente vai vendo que é uma série de fatores que vão ficando, mesmo às vezes ela malhando, tendo uma vida saudável, né, a diástase, né, para quem não sabe o que é diástase, aquela abertura da musculatura, que muitas vezes volta com a atividade física, assim, dependendo de como foi a gestação para a mulher, mas também às vezes não dá, ela é uma paciente super dedicada, mas teve gêmeos, né, então... Ganhou 20 e poucos quilos durante a gestação. Ganhou muito peso, mesmo ela não querendo, os bebês eram grandes, então abre a musculatura a ponto de uma forma conservadora, ela não conseguir trazer aquela musculatura para a naturalidade dela, que é próxima da outra. Então aí você vai indicar aquele procedimento de acordo com as necessidades, né? Então se ela tem uma mama flácida, a gente vai indicar uma mastopexia. Se ela quer projeção, a gente vai indicar prótese. Se ela não quer, a gente vai indicar sem prótese. Se ela tem conteúdo mamário, para quem não precisa por uma prótese. Se ela tem uma flacidez cirúrgica, a gente vai indicar abdominal, a gente vai indicar abdominoplastia. Se ela tem aquele abdômen abaulado, a gente vai indicar para ela uma correção de diástase. Então une os dois juntos, que a abdominoplastia ela é a correção dessa flacidez. Eu vou tirar aquele excesso de pele de uma forma cirúrgica, corrigindo também a diástase, deixando aquele abdômen mais chapado. E tratar aquela gordura localizada, onde você complementa aquele contorno corporal, através de uma liposcultura, onde você tira a gordura de onde está sobrando e põe muitas vezes onde está faltando, dando mais contorno para o bumbum. Você finaliza, muitas vezes, a cirurgia que a gente chama, que eu faço bastante, que é uma makeover, que é você resgatar o corpo. É o mais buscado, acho que hoje até, Isso. Né, doutor? Embora tenha alguns critérios, né? Uma cirurgia longa, então o paciente tem que estar rígido, que nem você falou assim, quem que são os pacientes que vão para a cirurgia plástica hoje? O paciente, ele pode ter uma doença? Pode ter pressão alta, desde que ele seja controlado. Pode ter diabetes? Pode, desde que seja controlado. Perder peso, às vezes, para entrar no processo cirúrgico também é algo que acontece, né? Em alguns casos, não vai para a cirurgia se não perder tantos quilos, porque o processo cirúrgico não vai conseguir sozinho trabalhar se o peso não estiver dentro daquela faixa esperada. Tem isso também? Tem, perfeito. Então a gente tem um índice de massa corpórea, né? Que é pelo menos um IMC de 25, né? E
Por exemplo, outra coisa que eu avalio bastante são as mamas. Então, assim, as mamas são muito volumosas, assimétricas, né? Eu vou dedicar um tempo muito grande para ela, para fazer 3 coisas ao mesmo tempo. A gente divide essa cirurgia em 2 tempos. Se dá para fazer, a gente faz tudo no mesmo tempo. Porque o paciente, principalmente para esse paciente que não mora aqui, né, e tem essa condição, entra em todos esses critérios, a gente consegue englobar. Mas na maioria das vezes a gente acaba separando, ou o paciente nos procura para fazer a primeira parte corporal, propriamente dita, depois o tratamento da mama, né? E a gente vai alinhando os procedimentos. E lembrando, né, doutor, que assim, não adianta achar que você vai ter o poder ali na hora da cirurgia de deixar tudo lindo, maravilhoso. Mas nada vai adiantar se a paciente não fizer um pós-operatório adequado. Né? Então, isso não te liberta, você que está aí desse outro lado aí, que tem o sonho de fazer uma cirurgia plástica, de ter os cuidados com alimentação, atividade física, cuidados mentais, pós-cirúrgico. Com certeza. Pelo contrário, para o resultado ser permanente, é necessário, né? Exatamente, a gente tem que alinhar já desde o pré, né, e levar para o pós também. Então, a parte mental, a parte física, seguir as orientações corretas, medicações certinho. Dificilmente a gente vai sair daquele, a gente fala, eu sou o maquinista ali do trem, né, que é o paciente. Se a gente seguir certinho, dificilmente a gente vai sair do trilho, né, começando lá atrás. Eu sempre bato nisso. No pré-operatório a gente trabalha, né, hoje uma cirurgia plástica funcional lá, então a gente bate bastante nisso. A Gabriela trabalha comigo, a doutora Gabriela, que é nutróloga, então a gente faz planos de emagrecimento para o paciente que precisa, planos nutricionais para o paciente, para adquirir uma cicatrização, um bom aspecto, uma recuperação mais rápida, mas também aqueles 40% que a gente começou lá no início da entrevista. Precisa o paciente estar atento, que ele faz parte do processo. Sim. E que o resultado ele não vem só de uma cirurgia. A cirurgia plástica, hoje, que a gente tem que sempre botar na cabeça dos nossos pacientes, é ser sincero com eles e dizer, você precisa fazer parte disso. Se você não fizer, você não vai encontrar, você não vai chegar no resultado que você gostaria de ter, vai ficar frustrado, porque se achar que isso vai depender só de uma cirurgia. E o que eu acho muito legal que vocês têm lá no Instituto, né? Vocês têm o Instituto Veros, né? Que trabalha tudo isso, desde o pré ao pós, e que vocês têm um dia especial só para vocês avaliarem esses pacientes, que chama Dream Day. Fala pra gente um pouquinho sobre esse dia, que eu acho incrível. Então vamos lá, o Dream Day foi uma ideia, né, de um curso que a gente fez com um colega cirurgião plástico, onde você trabalha uma jornada com o paciente naquele dia. Então a gente hoje tem um orgulho para a gente dizer, né, do Veros Instituto, onde eu e a Gabriela somos os médicos, vamos dizer assim, da clínica, mas trabalhamos com parceiros também, nutricionistas, que é a Radarane, a Vanusa, né, psicóloga também, e uma equipe de enfermagem que também, né, a gente tem o maior orgulho de falar dela, as fisioterapeutas que trabalham também, que é importantíssimo todo esse trabalho. Eu sempre digo que eu nunca trabalho sozinho. E já começa na entrada do paciente com a nossa secretária. Então, o encantamento é importante, você tratar bem daquela pessoa, porque ela vem já, às vezes, muito motivada, com dor, com aquela dor que ela quer resolver. Ela está fragilizada, né? E esse cuidado com esse... Por isso se chama Dream Day, né? Em inglês é dia do sonho, né? E é um sonho para aquela mulher. A hora que ela chega na sua sala, é a realização de um sonho antes mesmo dela fazer o processo cirúrgico, né? Exatamente. E aí ela vai passando por uma jornada ali dentro da clínica, onde ela depois faz uma triagem. Então a gente fala que é o início do sonho dela, né? O dia do sonho para começar a caminhada dela, para realmente a gente fazer parte da etapa daquela vida dela. E para a gente é muito gratificante, né? O paciente mandar uma mensagem para a gente, falar que a gente mudou a vida dela, né? Mudou a vida da família, mas enfim. Aí ela passa por uma triagem com a nossa equipe de enfermagem, onde ela vai identificar pontos para na hora que ela for para a minha sala, eu ir diretamente para esses pontos. Então ela faz uma triagem geral e ela faz a bioimpedância do paciente, onde a gente consegue enxergar a composição corporal do paciente, o paciente mais por dentro, né? Para a gente ver se esse paciente está pronto ou não para estar fazendo aquela cirurgia naquele momento. Então, mais motivo importante. Você quer fazer cirurgia plástica? É para amanhã? Não. Cirurgia plástica não é com o Dr. Leonardo Câmara, não é para amanhã. Não é assim que funciona. Exatamente. Então, o que a gente sempre frisa, a gente se posiciona. Você está se preparando para a cirurgia?
3 meses antes, comece, vamos dizer assim, você quer se preparar para a cirurgia, né, antes de você chegar lá na minha sala. Ver primeiro, né, um profissional que ele está inserido na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele tem um título, né? Vai para a rede social, vai procurar pessoas Cuidado que fizeram... Cuidado com essa questão preço, né? Vai só por preço. Isso. Ai, tá mais barato esse daqui, vou nele. Não, a gente vê muito assim, paciente é sua vida. que acaba pagando 2 vezes, então barato sai caro, né? Então, assim, você vai pesquisar com outras pessoas, aí você vai para consulta, aí vai fazer essa triagem, vai passar comigo, e lá a gente é bem sincero mesmo nessa avaliação que a gente faz da composição corporal. Então, se o paciente está fora do peso, está inflamado, a gente vai desinflamar esse paciente, vai fazer planos de emagrecimento, planos de segmento com esse paciente, porque a gente sabe que acredita que em 6 meses ela consiga operar, para ela estar operando. E as que estão aptas a gente também vai preparar, se precisar, às vezes também antes. Ah, mas eu estou pronta para operar. Eu posso ir com 1 mês? Depende, às vezes a gente vai fazer uma avaliação laboratorial. Depende de qual cirurgia, né? De qual é a situação da... Porque tem gente que já se cuida, já tem uma alimentação boa, já está dentro do peso. Isso tudo, como você disse, reduz esse tempo de preparo, né? É isso aí. A gente então já tem uma vida mais saudável. Vou fazer uma cirurgia menor, talvez em 15 dias você consiga fazer em 1 mês. Mas depende de uma cirurgia grande, que é uma liposcultura, o próprio makeover que a gente falou, que é a cirurgia combinada, né? Mamoplastia, abdominoplastia e liposcultura, às vezes você precisa de um suporte nutricional melhor. Então, às vezes o ferro está baixo, precisa suplementar. Sim. Não é de um dia para o outro, né? Então, a gente precisa preparar esse paciente melhor. E é isso que a gente faz. E no final, né, depois do exame físico, onde eu identifiquei a dor do paciente, ela vai para a gerência, onde também é mostrado toda a nossa abordagem, tudo que a gente entrega hoje, diferenciado, que é esse tratamento... um home care em casa, um home care dormindo no hospital, essa pessoa vai se preocupar em se organizar para ela operar. Então, ela vai organizar a casa dela, as férias, com os filhos, doutor, em malha, em mês, ela já tem tudo lá, para ela ter dor de cabeça só com as coisinhas dela, as coisas de casa, né? O resto deixa com o Vias Instituto, cuida para ela. Que já sabe, né? Sabe como fazer, sabe exatamente o que comprar, como organizar tudo isso. Eu falo que traz muito mais segurança, não só para o paciente, mas para você como profissional. Porque você sabe que realmente vai estar sendo feito aquilo que precisa para o melhor resultado, né? Exatamente. Você chama curva de aprendizado, né? Então, você chega... Poxa, a pessoa sempre fala, doutor, eu tenho muito maior dificuldade de comprar malha, de saber comprar meia. De alguém cuidar de mim, né? Então, até as drenagens, né, que são necessárias, isso, então a gente tem toda uma equipe, né? As fisioterapeutas que a gente já indica que tem uma afinidade com o nosso trabalho, né? E aí o paciente se sente seguro, né? Porque ela não precisa, ela sabe, né, que ela está procurando, que ela está buscando ali qualidade e segurança. Aí para ela a gente deixa isso mais confortável. Né, para ela não ter que buscar, ela vai buscar uma fisioterapeuta que ela não sabe. Bom, pelo menos estamos indicando aqui, talvez seja o mais confiável. E é isso que a gente busca. Sempre, resultado é o óbvio, mas com segurança, né? E acho que isso que traz valor. Então, você já trouxe para nós todas as cirurgias que, em geral, você faz, que é a parte de mama, né? Abdômen, glúteo também. Tem também, que você comentou comigo em off, a questão das cirurgias pós-bariátrica, né? Que você comentou comigo, que também é uma cirurgia muito procurada, porque o paciente perde muito peso após a cirurgia bariátrica e se faz necessária a cirurgia plástica, né? Exato. Também é uma cirurgia corporal também, e a gente também acaba, né, tratando a mama. Então, retira a pele? Exatamente. Então, esses pacientes eles passam por um emagrecimento importante, muitas vezes com uma perda de vitamina também é importante, também, por isso que é importante a gente também estar controlando isso, né? No pré-operatório, que faz parte da cicatrização. E ela acaba tendo, né, essa flacidez da mama, às vezes dos braços, interno de coxa, abdômen. E aí a gente tenta trabalhar ou dividir em 2 tempos, né, para conseguir fazer tudo. Mas a grande procura, que mais me procuram hoje, é para tratamento de mama. A gente sempre busca fazer uma mastopexia e, nesse caso, a gente busca sempre dar volume com prótese, né, porque é um paciente que perdeu muito conteúdo mamário. E a abdominoplastia, né, que fica com bastante pele, às vezes aquele abdômen avental, isso incomoda demais, traz muita dor para o paciente. E a gente também tenta sempre resgatar aquele paciente que antes de engordar, que depois engordou, e aí às vezes vê aquele emagrecimento,
e aquela pele está incomodando, a gente também trata com abdominoplastia. Legal. E para fechar, o que você pode trazer aí de experiência que você ouve dos seus pacientes no pós-operatório, né? Então, passou esse processo, passou alguns meses da cirurgia, lá no seu Instagram você mostra bastante, eu acho super legal isso, porque você mostra o antes, mostra o depois. E o que elas falam para você depois de um tempo? Tem algo assim que é muito comum entre as suas pacientes? Porque eu vejo que você não acompanha assim, fiz a cirurgia, tchau e benção. Não. Você tem um acompanhamento mais longo dessas mulheres, né? E o que elas falam para você? O que traz aí de benefício, assim, extra? A cirurgia plástica é uma especialidade dentro da medicina que, aonde você vai, você leva seus pacientes. Então, quando você se submete a uma profissão dessa, você tem que saber que você vai sempre se dedicar a elas, né? Lógico, você tem que ter tempo para sua família. Que eu diga que já viajamos e você lá no celular respondendo o paciente. Exatamente. Então, assim, o que a gente faz, o NPS lá, né, para sempre buscar estar melhorando, você aprende sempre com os erros, né? Uhum. E graças a Deus a gente tem um feedback muito positivo dos pacientes e o que eles mais falam para a gente, né, que ela foi buscar o resultado, mas a atenção, né, a segurança de estar operando com a gente, esse cuidado, né? Então são as palavras que a gente mais escuta e a gente fica muito feliz, né? Que é segurança, cuidado e a atenção, que é o que a gente faz mesmo, a gente tem que se desdobrar. Eu falo, o paciente está ali, ele vai operar com você, a confiança do paciente é em você. Da família, né? Toda, né, doutor? Exatamente. E daí se multiplica para as pessoas que fazem parte da sua equipe, mas ela depositou a confiança em você, para ir com aquele anestesista, com aquele profissional que você indicou para fazer uma fisioterapia, e depois eles vão conquistando também com a sua capacidade. Mas a primeira etapa foi com você. Então você tem que se dedicar mesmo àquele paciente até a sua alta e continuar também sempre buscando saber como ela está. Né? Eu vou falar com o paciente, nossa, ela tem um retorno se necessário, então a gente dá alta, mas está sempre lá também para atendê-la. Eu acho que é esse que é a essência da cirurgia plástica, você cuidar do seu paciente, não você ser médico, né, como a gente sempre fala, quando você deixa de operar um paciente e diz não para ele, você está cuidando dele. Sim. Né? Porque você quer que ela fala, você tem que receber o que você merece. E neste momento não é o que você merece. Então acho que tudo isso, você entregando o resultado que a pessoa merece, você tem esse feedback positivo aí do Veros Instituto hoje, que a gente se desdobra lá para trazer sempre alegria e é uma honra para nós sempre fazer parte dessa etapa da vida dos nossos pacientes aí. E me conta que você me contou aqui também, off, de um esposo que trouxe uma experiência que ele viveu após o processo cirúrgico. Isso aí até arrepia a gente falar. É muito lindo, né? Eu operei minha mãe, né? Então, assim, eu já operei a minha sogra, minha mãe, né? E essa senhora veio me procurar, que ela também gostaria de operar, muito influenciada porque ela viu que eu tinha, então ela perdeu o medo, né, de operar, então ela tinha medo. Primeira coisa, né, que me impactou, uma senhora que provavelmente ela só, quem via ela sem roupa era o marido dela e ela foi lá, tomou coragem, né, por isso que a gente tem que respeitar tanto os nossos pacientes. Foi lá, eu examinei a paciente, ela toda envergonhada, a gente também fica, né, todo polido para tomar, para conseguir deixar ela mais à vontade para a gente examinar. Realizamos a cirurgia dela, o marido dela tem 81 anos, ele tem mais de 50 anos de casado, e ele falou para mim, doutor, tô levando café da manhã para minha esposa, e ele nunca tinha feito isso. Que coisa mais linda. Aí eu falei, olha o impacto que a cirurgia plástica trouxe para esse casal, né? Isso que é importante, porque às vezes você vê uma mãe que está, vamos dizer assim, com autoestima baixa, que interfere no seu bem-estar mental, atrapalha todo um relacionamento com a família e com os filhos. E a hora que você dá um up nela e ela está feliz, se melhora aquele relacionamento, né? Contagia a família inteira, né? Quando o paciente vai se preparar para a cirurgia, eu falo, vai com o esposo, falei, você tem que ajudar ela nesse momento, né? Se você realmente ama a sua esposa, né? Ela quer fazer uma dieta, tudo ajudem ela, porque esse é o sonho dela, ele tem que ser transformado numa meta. E aí, porque senão ela vai ficar só sonhando, e vocês tem que fazer parte disso.
Né? E é muito bacana como contagia, né? Com certeza ela se sentiu tão bem que com certeza trouxe muito mais afeto e carinho para o marido, e o marido também quis contribuir, né? Quis retribuir isso, né? Exatamente. E a gente via a alegria dele lá, sempre na recepção lá, ele não queria entrar, deixava a gente muito à vontade, mas eu ia lá conversar com ele contava para mim assim, feliz, Parceiro. né? E a gente fica muito feliz, por isso que a gente fala, pô, então a gente está no caminho certo, né? Tem um propósito importante, né, de vida, porque eu acho que é isso, é a gente ter o propósito de servir, e o seu trabalho nada mais é do que servir ao outro, né? Exatamente. Isso é muito legal. Deixar um adendo aqui, agradecer toda a nossa parte, agradecer a nossa equipe, antes que eu me esqueça, né? Não, mas você foi falando ao longo da entrevista da equipe. A gente é uma equipe muito empenhada, a gente faz tudo pensando com carinho, né? A gente sempre tenta buscar atualizado, treinamento, né? Para que a gente consiga entregar o que a gente entrega hoje aqui em Dourados e sempre procurando o melhor para estar sempre, né, entregando isso com excelência. Ah, legal. Conta pra gente onde o pessoal te encontra no Instagram para conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, Leonardo. Hoje você quer encontrar o Dr. Leonardo Câmara através do perfil @dr.leonardocâmara, e tem o site também, que é o www.drleonardocamara.com.br, onde lá quem quer saber mais sobre a minha formação, lá a gente esmiuça um pouquinho mais sobre isso. E para agendar consulta direto no Instagram, a pessoa já é direcionada direto para o WhatsApp. Ah, legal. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Já vou começar a convencer o marido de que também quero uma cirurgia plástica. Isso você sabe que é difícil, né? Você conhece a minha peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter participado aqui conosco. Eu que agradeço, Larissa, a oportunidade. Sempre que a gente puder, a gente vai estar aqui. Quem sabe depois fazer um bate-bola com a doutora Gabriela. Ótimo, né? O podcast já está programadíssimo. Eu já tinha falado isso para ela. Vocês dois juntos para a gente falar desse assunto tão importante que é a nutrição junto com a cirurgia plástica. Gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, encaminhem para as pessoas que você acredita que precisa conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. E até mais. Até mais.